Olá, pessoal que acompanha o seu Papo de Prateleira, um dos espaços de conteúdo e informação da plataforma AgroRevenda. E como você sabe, está sempre falando a respeito de todos os assuntos relativos ao agronegócio brasileiro. Segmento pujante da economia brasileira, graças a Deus, é o trabalho de muita gente, de muitas empresas, de muitos agentes que fazem aí com que já sejam responsáveis por quase 28% do produto interno brasileiro. Isso é muito bom e, graças a Deus, vai crescer mais ainda. Acabamos de vir de uma belíssima safra, mais de 270 milhões de toneladas só de grãos, e caminhamos aí, já estamos jogando a primeira semente aí da safra de verão 22-23, sempre de olho aí em ter uma produção espetacular de alimento, de produtos que levam conforto, saúde e no dia a dia de milhões de pessoas no Brasil e no mundo. E nós vamos, de novo, eu estou sempre aqui, eu não canso de falar que o Papo Prateleira está sempre mudando um monte de coisa. Cada vez eu trago gente de áreas diferentes, cada vez eu trago gente muito nova, cada vez eu trago gente, muita mulher no agronegócio e gente feliz, que quando fala do seu trabalho, do que está sendo feito na empresa onde atua, está com um sorriso no rosto, tirando um pouquinho dessa carranca que o agronegócio brasileiro ainda tem. E nós vamos hoje falar sobre qual das várias revoluções do agronegócio brasileiro. A revolução do crédito, tão necessário. O agronegócio é um investimento pesado que tem que ser feito, tanto na agricultura quanto na pecuária, e precisa de dinheiro para o pessoal fazer mais dinheiro e ter maior produção. Por isso eu vou falar aqui com um agente aí super conceituado nesse setor de financiamento, que é o Voiter, que é um banco aí chamado aí Banco de Negócios, Banco Consultivo de Varejo. Eles vão explicar direitinho para a gente. Por isso está aqui o Lucas Magalhães, ele é o Head de Negócios Tech do banco, e está a Silvana Imamura, que é a Head de Negócios Agro. E, em primeiro lugar aí, vamos começar sempre com as mulheres, né, o Lucas? Queria agradecer a presença de vocês aqui no Papo de Prateleira. Nós que agradecemos, Ulisses. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu e o Lucas, a gente trabalha super em parceria. Acho que essa introdução que você deu aí é exatamente o que a gente busca aqui no banco, Ah, que como banco legal. de negócios. Então, acho que prazer é nosso aqui estar com vocês. Você sabe que a gente está com a primeira vez no Papo de Prateleira que tem esse visual aqui. Eu, de um lado, já até entrevistei mais de uma pessoa, mas estava sempre enquadradinho, achei super bacana essa imagem de uma dupla aí. Ô, gente, A fala gente uma já coisa. inova a gente já começa inovando, então. Não, mas isso é sempre bom fazer diferente, desde que o diferente seja com resultado melhor, né, Isso aí. Silvana? Gente, eu queria aí, ó, eu vou dirigir umas coisas aqui, mas sempre que eu passar uma coisa que um domina mais, está mais na área do outro, fiquem à vontade, que é um bate-papo, é sobre coisa séria, mas é bate-papo. Gente, tá uma doideira essa revolução aí de crédito, tem graças a Deus, né? A gente está com cada vez mais agente, cada vez mais investidores interessados no agronegócio, né, gente? Sim, eu acho que, assim, puxando até, você falou bastante da representatividade, né, até do agronegócio no PIB brasileiro. Isso. Eu acho que isso também, a gente vem aí de um último ano que a demanda de crédito, ela é cada vez maior, né? Uma pelo Aham. preço de insumos, né? Então, às vezes, o que você precisa de limite na última safra, o que você precisou de limite na última safra, nessa safra é muito maior, né? Eu acho que é aí Perfeito. que entra, então, a criatividade de você pensar em inúmeras formas de financiar o setor, né? Eu acho que aqui a gente tem até um exemplo muito bacana, que foi capitaneado até pelo Lucas, como uma alternativa, né? Eu acho que aqui não é só um único caminho, eu acho que a gente tem alternativas diversas de financiamento, né? Quer Aham. seja de instrumentos, quer seja de estruturas diferentes. Então, acho que esse é até o nosso objetivo, mas é uma revolução que a gente está vendo aí acontecer mesmo. Tem que ter Exato. criatividade. Aham. Ô, Lucas, fala uma coisa aí, de novo aí, se não for contigo, você Claro, claro, escolhe, fica à mas acho que vontade. vai ser. E essa questão de modalidade nova, né, e de novos agentes no setor de financiamento, de crédito para o agronegócio, ele vem bem entrelaçado com outras evoluções também que são tecnológicas. Então, é assim, o uso cada vez mais abusivo e muito legal para as duas partes de informações de satélite, de equipamentos sobre prognóstico de clima, sobre topografia, sobre possibilidades que possam acontecer com uma safra que ainda vai ser plantada. Isso é muito legal, né? Como é que está ocorrendo isso, Lucas? Não, perfeito, Ulisses. Eu acho que assim, primeiro é o que você comentou, né, anteriormente. Eu acho que, dada a representatividade do agro dentro do PIB do nosso país, de fato, você tem um nível de sofisticação É, sendo adotada muito grande. Então, perfeito. indo muito na linha da sua pergunta, hoje a gente consegue enxergar uma série de plataformas, enfim, que de fato auxiliam o produtor rural
de fato ter uma assertividade maior, né? Eu acho Perfeito. que até mais à frente a gente pode aprofundar mais um caso, mas aqui na minha parceria com a Silvana, a Ah, gente tem um exemplo muito claro disso, que a gente efetivamente acabou dando crédito aqui para uma startup, tá? Que é uma agtech que efetivamente é um setor, um segmento, né, que tá de fato se desenvolvendo muito. E basicamente a finalidade dela, o que que é? Ela se plura com os RPs, né, das usinas, no caso dela, e tá. ela consegue, de fato, dar indicadores mais assertivos ali com relação à produção. Então, isso é muito interessante, porque a gente está Ô num Lucas, momento ô Lucas, aqui pode falar de que nome, fica tá? Vamos falar dessa ação até como um dos exemplos de claro. ofertas que o Voiter tem, né? Que foi o caso fechado com a Smart Breeder, é isso, né? Exato. Esse exemplo é exatamente da Smart Breeder, é até Aham, perfeito. E o que a gente achou muito interessante, eu acho que tiveram dois pontos muito interessantes aqui da companhia, né? O primeiro, que eles têm uma carteira de clientes muito similar à nossa. Então a gente falou, putz, muito interessante, porque até de posicionamento a empresa de fato tá no nicho muito similar. A gente tem uma cobertura perfeito. e Ah, nós também no banco. Então, esse foi o primeiro ponto aqui de alerta nosso. E o segundo, no momento que a gente está vivendo, né, de efetivamente, como a Silvana mencionou, de alta do custo dos insumos sim, defensivos, enfim, você, o produtor, de fato, ele tem que ser mais assertivo. Então, ele não pode ter desperdício. Isso pode perfeito. acabar queimando a margem dele do negócio. Então, de fato, eu acho que você tem uma leva nova que efetivamente é, você tem a necessidade de ter essas tecnologias te auxiliando para efetivamente ser mais assertivo. Aí você deu exemplo, putz, mapeamento por satélite, etc. Eu acho que a maior parte, na verdade, das agtechs que a gente tem visto, todas têm algum envolvimento com IoT, né? Eles têm algum tipo de envolvimento, Sim, porque internet das coisas, né? efetivamente, ele tem que ter algum mapeamento por satélite, enfim, se você for parar para pensar no modelo convencional de você mandar um agrônomo para olhar a propriedade, etc., esse não é um modelo replicável. E o grande negócio, e eu acho que é um pouco do meu mandato aqui no banco, é exatamente achar empresas com modelos replicáveis e escaláveis. A grande sacada de startups em geral, e por conceito, é ter um modelo escalável. Então, Perfeito. isso é muito interessante. Para o cara hoje atender 10 clientes, amanhã atender 100, 1.000, 2.000 clientes, ele consegue. Se você for colocar um agrônomo para atender 1.000 produtores, 2.000 produtores, sabemos aqui que você vai ter que ter uma estrutura muito inflada. Então, até falando um pouquinho do propósito aqui, entrando um pouco no tema do banco também, esse tipo de empresa, ela tanto pode ser, a gente pode ser um fornecedor, né, da linha de crédito, mas a gente pode utilizar também eles como sendo cliente efetivamente da ferramenta, porque o banco ele tem como propósito ter uma estrutura mais lean, porque a gente tem um objetivo de ser consultivo, de estar próximo, etc. A gente não quer ser um negócio que eu te falei, a gente acredita em estruturas escaláveis, etc. A gente não vou querer, você está falando aqui com 100 Silvanas, 100 Lucas, assim, Aham. sei que o momento até aconteça, mas Não, mas, ô, é o Lucas, deixa eu intuito te do falar, nosso. deixa eu te falar uma coisa que você está falando que eu acho interessante. Primeiro, uma coisa que eu achei interessante, você já falou de uma outra revolução que está ligada, que você falou a respeito de custo de produção em alta, é mais um motivo para ficar de olho e usar o Ah, que é necessário para produzir mais, mas o que é necessário. Então, hoje em dia, os caras não estão preocupados com talhão, não, nem com linha de cultura, estão preocupados perfeito. com É isso. cada planta de É agir isso. ali a tempo para fazer uma recuperação até se ela não estiver bem, né? É isso, né? O negócio está ficando, dá até medo, né, Silvana? Exatamente, Ulisses. E assim, já trazendo até um pouco para essa ponta, né, que você comentou, até na visão de crédito, né, já que a gente está falando aqui de instrumentos, esse tipo de gestão, esse tipo de governança, esse tipo de preocupação, né, exatamente, Essa nesse acurácia, né? detalhe, exato, é algo também que do lado, por que que a gente fala que o Voiter é um banco de negócios, né? Porque eu não vou olhar pura e simplesmente um balanço, um quadro de safra, uma expectativa de produção, né? Eu quero olhar efetivamente qual que de fato, os investimentos que estão sendo feitos e quão perene é aquela Perfeito. cultura ou é aquela empresa, né? Então, ter esse tipo de preocupação, né, ali na margem final e de fato, cada planta conta,
é algo também que a gente valoriza muito, né? Ô, Então, acho que isso Silvana, também traz crédito, tá? Para deixa eu o banco. aproveitar para te ouvir também, né? Outra coisa que me chamou a atenção do que o Lucas falou foi assim, agora no finalzinho, quando ele começou a falar de clientes em comum, de conseguir escalar, tal, tudo mais, rapaz, veio na minha cabeça a imagem da revenda. Uma imagem da distribuição de insumos agrícolas e veterinários que começou lá 30, 40 anos com um negocinho chamado barter, dava para o cara a semente, dava o herbicida para receber depois, fazia um contrato. E hoje eles são quase sócios dos produtores. Os produtores se ligam à revenda e à distribuição, e a distribuição e a revenda quer estar cada vez mais ligado com a fazenda e com cada caso específico de produtor. Banco vai ser assim também no futuro? Já é, eu acho que é Já um é, futuro né? que está até vivendo. Uhum. Trazendo aqui nessa estrutura de banco de negócios, o Voiter, a gente tem uma estrutura onde eu consigo fazer operações de financiamento de barter, tá? Então, a gente já faz, já é uma realidade dentro do Voiter. Então, o que que a gente faz? A gente tem, sim, revendas parceiras, né? Que trazem, então, a carteira de clientes. Legal. Assim, eu acho que a estrutura de barter é uma estrutura, como você comentou, né? Super inteligente, que a gente trouxe, que a gente desenvolveu aqui no Brasil, mas que, acho que como tudo, né? Sempre tem o que a gente tem Pode ser como aprimorado, né? melhorar, né? Exato. Então, o que que a gente fez dentro do Voiter, tá? Então, a gente criou uma estrutura de financiamento de barter, onde eu conheço a carteira de clientes da revenda, né? Perfeito. E aí, a partir daí, via instrumentos de CPR, aí tem inúmeras estruturas, né? Mas via endosso de CPR, ou mesmo uma emissão de CPR direto do produtor, eu Perfeito. consigo, né? Aquilo, eu citei até um pouco do exemplo de preço dos insumos, né? Que aumentou muito na última safra. Às vezes o produtor tem um limite com a revenda, a revenda, então, já demonstrou uma sinalização de apetite de crédito naquele Perfeito. produtor, mas ele está precisando, para manter a mesma área, ele precisa de um volume financeiro de crédito maior. Perfeito. Então, o Voiter pode contribuir com esse adicional, por exemplo, de uma carteira de crédito dentro de uma revenda, né? Então, eu acho que o exemplo de revenda é perfeito, e aí do nosso lado, né, até no que o Lucas terminou Vai de lá. falar, uma vez que eu tenho a revenda, né, eu tenho ali uma concentração de alguém que conhece a área, conhece a Sim. carteira, conhece os produtores, está acompanhando a questão de potencial risco climático, né? Então, o Voiter vê valor nisso, né? Então, a gente entende que o relacionamento com as revendas também, com as devidas governanças e com tudo isso que a gente vem visto de melhoria da parte de crédito e acompanhamento da carteira de clientes, a gente vê com muito valor, sim, tá? Então, hoje já é uma realidade que a gente tem, tá? O que a gente chama aqui de financiamento de barter, tá? Isso. Então, é E, algo que a vo- gente está bastante ligado. e você sabe que um dia eu estava fazendo uma entrevista e o cara até brincou, que ele brincou sobre as gerações. Né? No Brasil, no agronegócio, tem um momento muito grande de jovens, né, atuando na gestão de fazenda, né? E ele estava falando que assim, que o avô está lá na revenda tomando café com o dono da revenda, conversando sobre trabalho, mas também conversando papo furado. O filho está no laptop lá na fazenda, fazendo os negócios dele com marketplace, administrando, fazendo gestão de gente, de equipamento e tudo mais. E o neto está operando um drone lá no momento de pulverizar, né? Você sabe que eu tenho 59 anos, né? Eu sou filho de um bancário. Meu pai trabalhou mais de 30 anos no Banespa, né? O antigo Banco do Estado de São Paulo. Então, ver esse formato que o banco está tendo hoje em dia, né? Smart Bank e tudo mais, mudou demais a conta, né? Mudou bastante. Até falando sobre isso, o banco tem também na linha, a gente falou um pouco do que está acontecendo no presente, mas a gente está ali exatamente como acontece tudo muito rápido, o banco também está olhando sempre a médio e longo prazo De quais olho são no os. amanhã, né? Exatamente. Então a gente olha muito, a gente está construindo aí um que a gente chama de banco de commodities, né? Justamente acompanhando tudo isso Ah, com eu tinha relação. anotado aqui, está trabalhando atualmente com gente de café, né? Sim, sim. Atualmente a gente começa com o café, né, que é hoje um pilar importante, uma cultura importante dentro do banco. Então a gente inicia por aí, né, o banco de commodities. Então com toda essa questão, né, esse neto que está lá com o drone, ele é o mesmo que vai negociar via WhatsApp, é o mesmo que quer fazer um cadastro de forma toda eletrônica, né? Perfeito. Então o banco de commodities do Voiter pensa nisso e olha nisso com bastante atenção, justamente por acompanhar esse crescimento. Mas é uma evolução, sim, que também está acontecendo em toda essa parte aí para acompanhar as gerações do que a gente vê no agro, né, acontecendo.
Perfeito. Gente, a gente está conversando aqui, na verdade, com dois de formação mesmo, né? Com dois administradores, né? A Silvana ali em São Bernardo, na Grande São Paulo, né? Na Metodista, e eu brinquei até antes de começar aqui a gravação com o Lucas, que ele com essa cara de Paul Volcker, presidente do Banco Central americano, ele não, ele é um baiano que tem até avós que mexeram com o negócio. Eu queria que vocês falassem rapidamente como é que está a carreira de vocês dentro de um banco que vem de uma reestruturação nos últimos 2 anos violentíssima. É um bando de doido que eu costumo falar, né? Porque fez lançamentos aí no segundo semestre de 2020, que foi simplesmente um ano de uma pandemia. Como é que vocês enxergam a Voiter e vocês dentro da Voiter, dentro do agronegócio? E me corrija se eu estiver errado. Parece que o agro já responde por quase metade da carteira, é isso mesmo? Sim, sim, o agro ele é bastante representativo dentro da carteira do banco. Eu pude acompanhar, então, desde o início, né, dessa história aí de reposicionamento do banco, né, felizmente, a gente vê muito claro o crescimento do banco, né, então todas essas estruturas, né, grande parte dessas estruturas que eu comentei aqui, e até mesmo essa visão de acompanhar o setor, e de pensar em soluções que, de fato, apoiem o produtor, a revenda, as tradings, toda a cadeia, como, né, de Cooperativa forma também, geral. Silvana? Cooperativa também, tanto Tá. de produção quanto de crédito. Aham. Então, assim, o que eu vejo de evolução, né, para atender todo o setor, toda a cadeia, é muito gratificante poder acompanhar essa história, né? Falando um pouco aqui de carreira, eu entrei no agronegócio cerca de 12 anos atrás, né? E é algo que quando você entra, você não sai mais, né? Tô É até bom. puxando aqui o Lucas justamente por conta disso. Mas, então, assim, ver a evolução, né? Eu acho que o Voiter está se posicionando muito bem com relação à evolução da cadeia do setor. A gente está atingindo determinados segmentos que antes o banco não olhava, ou que o próprio setor bancário ele tem algumas restrições, né? Por exemplo, o setor de pecuária, a gente está investindo fortemente. Então, Temos um desafio gigante com esse povo de pecuária para crescer, com principalmente a certeza. bovina, né, Com Silvana? certeza. Então, aqui, de fato, tanto do ponto de vista de carreira, quanto do ponto de vista de quanto o Voiter contribui com o setor, é algo que a gente está trilhando aí, construindo uma trajetória incrível, assim. Então, é bem bacana mesmo. Poder falar um pouco até da história e das soluções que a gente está desenvolvendo aqui é ótimo. De novo, obrigada pela oportunidade, né? Que nada. E o Lucas, que É. depois de ontem assistiu o show do Caetano Veloso, baiano, que fez 80 anos, o que você pensa aí de Voiter e da sua presença aí ajudando aí em novas soluções tecnológicas? Legal. Eu, assim como a Silvana, tô desde o início do projeto aqui, da concepção do projeto. Acho que é muito legal ter participado de toda essa construção. No meu caso, eu Ah, tive até um histórico profissional um pouco diferente, né? Eu não vim distinto. da indústria financeira. Anteriormente eu empreendi, então, enfim, empreendi tendo uma empresa de tecnologia, tocando uma empresa de tecnologia. E aí, o momento que eu vim para o banco há 3 anos atrás foi exatamente o momento que eu entendia, como empreendedor, me sentia muito insatisfeito com o nível de serviço que era ofertado, né? De serviço financeiro. Você não Tá. tinha produtos adequados para Era muito a empresa de raso, né? tecnologia, para startup. Você tinha, enfim, ainda tinha uma dificuldade muito grande do mercado entender o que eu estava fazendo, né? Eu brinco que até conto muito essa história. A empresa da gente, a gente sempre tinha que falar o que a gente fazia. A gente tem um sistema ainda, sou sócio da empresa, um sistema para bares e Sim. restaurantes. E efetivamente existia uma dificuldade muito grande. No final, até a gente conversando, as pessoas falam, não, legal, mas vocês cuidam de computador. Eu falei, "Putz, não é isso, não estou entendendo o que a gente está fazendo." Mas falando um pouquinho da minha vinda para o projeto, foi muito nesse intuito. Eu acho que tem um papel de educação mesmo, de educar, Perfeito. é, Informar, né? de formar efetivamente. Então, eu brinco aqui, tanto eu como a Silvana, até tanto para fora como para dentro, a gente tem um pouco desse papel. Então, isso é muito legal, por ser um banco em transformação, as pessoas têm um entendimento, porque todas as coisas que a gente está fazendo aqui são coisas que a gente literalmente estruturou do zero, né? Então, tem Perfeito. muita coisa que a Silvana, que a gente pega, desenha e fala, putz, isso não existe, mas vamos criar. Aham. Então, isso é muito legal e um pouco do propósito e do momento do banco e como eu enxergo carreira. Acho que o banco tem um ponto inicial muito forte.
o banco ele tem um apelo muito forte de ter pessoas muito capacitadas. E tendo pessoas muito capacitadas, a sua capacidade de desenvolver soluções e efetivamente soluções que o cliente precisa, né, que ele necessita, que de fato você vai estar conseguindo resolver uma dor ali dele, é muito mais fácil. Então, eu acho que o principal alicerce aqui do banco, ser pessoas de fato, com entendimento e profundidade na sua área de conhecimento é muito grande. Um exemplo pessoal que eu dei é que eu fui empreendedor e vim sentar do outro lado da mesa falando de empreendedor para empreendedor. No meu caso, Perfeitamente. a mesma coisa. A carreira dela foi formada praticamente no agro. Então, a gente tem essa preocupação. Eu não quero estar sentado na mesa, o cara está me falando X, eu estou oferecendo Y. Então, Perfeito. esse é o primeiro ponto. Com relação ao momento do banco, eu acho que o momento é muito interessante, o banco está numa crescente muito legal, e mais do que isso, eu acho que é você encontrar caminhos, né? Eu acho que, primeiro, a indústria bancária no Brasil, você já tem os grandes players, para você se diferenciar efetivamente, você tem que fazer diferente. Então, esse é o primeiro pilar aqui, a gente ser consultivo, estar próximo, né? De fato, entender o que o cliente precisa. E aí tem um ponto muito interessante que eu venho aprofundando muito com a Silvana, a gente entendeu que de fato, os nossos segmentos, eles acabavam se entrelaçando muito, porque o que acontecia? As agtechs, que aí é até engraçado, né? Porque agora a gente Ah, tem muita agtech que é fintech também, porque o cara tem exato. muita fintech. Então, e fintech é um negócio que eu entendo bastante. A parte de agtech eu estou começando a entender mais, mas a Silvana entende muito de agro. A Então, a gente Silvana entende que ela passou em Piracicaba, que é a maior faculdade de agronomia do mundo, onde tem lá o Vale do Silício, né, do AG, né? E aí é muito legal, porque a gente acaba juntando aqui as experiências de fato, os clientes, né, essas agtechs e até os próprios produtores começam a entender isso como diferencial, porque a gente está Aham. próximo das agtechs, as agtechs enxergam até a gente como, de fato, um smart money, né, que além de eu ajudar ele, eventualmente, com capital, como eu falei no Venture Debt, que é a linha que a gente lançou, eu também posso ajudar ele com financiamento dos produtores, o Claro. financiamento da revenda que ele eventualmente atende. Então, ele acaba entendendo que estar com a gente é estar com um parceiro que entende do negócio dele e do momento dele. Aham. Então, eu acho Sucesso que de um é sucesso de outro, né? exatamente, o banco ele tem até um dos lemas daqui é parcerias impulsionam negócios, é exatamente Claro. isso. Se eu estou impulsionando o negócio do meu cliente, ele vai estar me impulsionando também. Acho que é uma via de mão dupla. Então, falando um pouquinho do momento, é isso, e o banco nos proporciona essa possibilidade de efetivamente criar coisas novas, né? Eu acho que a estrutura ela não é nada engessada, é muito flexível. Isso eu acho que acaba sendo um diferencial. A gente acaba sendo muito ágil de fato, consegue desenhar soluções que fogem do feijão com arroz ali, que é um pouco do que o cliente eventualmente está procurando, né? Perfeito. Gente, Lucas, Silvano, eu estou aí com um minutinho para cada um, né? Sobraram 2 minutos aí, eu queria, assim, que vocês falassem, cada um falar, né? Nós estamos aí, como eu falei, a gente está começando a jogar as primeiras sementes aí da safra de verão, a gente espera, né? Que seja uma safra maior ainda que 270. Tem gente doida, varrida, que nem o Valvedequim e o Roberto Rodrigues falando da possibilidade de 300 milhões de toneladas de grãos já em 22, 23. Queria que vocês fizessem um convite para a revenda cooperativa, distribuidor e produtor rural, que sabe que precisa de financiamento e de boas ideias para pedir financiamento e pagar esse financiamento, se tornar cliente da maneira mais criativa e mais ajustada ao seu negócio possível, para procurar o Voiter, as soluções da Voiter aí. Não é só para plantar, não, gente. A gente sempre vê isso. A gente precisa financiar plantio, colheita, armazenagem, transporte e venda e comercialização. Por que a Voiter é uma boa? Sim. Não, vamos lá. Acho que você citou aí, acho que toda a cadeia, né? Eu comentei até no nosso bate-papo da gente falar aí de cooperativa, trading, revenda, produtor, né? Indústria do agro como no geral, indústria de insumos, químicos. Aqui, então, a gente atua em toda a cadeia, né? E aí, para cada tipo de cliente, né, a gente entende que existe uma estrutura específica, né? Então, eu acredito aqui que a gente, dentro do Voiter, o objetivo é exatamente esse. Eu acho que a gente tem que criar uma inteligência de ver a cadeia como um todo, né? Então, entender o valor de quem são seus clientes, entender o Perfeito. valor até de quem são seus fornecedores e não somente o cliente. Então, dentro do Voiter, acho que aqui a gente consegue trazer para a mesa
desenhar e fazer algo que, de fato, crie essa parceria que a gente comentou ao longo do bate-papo como um todo, né? Então, do ponto de vista Perfeito. de presença, né, a gente tem aí pessoas e comerciais espalhados, né? Então, a gente tem Minas, Goiás, Mato Grosso, Exatamente. diversas regiões. Então, aqui é nos colocar à disposição aqui para justamente trazer, acho que é um papel em branco, desenhar e estruturar o que a gente precisa, né, em conjunto. Legal. E eu acho que do meu lado aqui, até puxando um pouco para frente que eu lidero aqui no banco, a gente não tem só essa visão só de agro, a gente tem uma Não, visão de perfeito. tech também. E aí, quando eu falo uma visão de tech, não é só eventualmente com relacionamento com agtechs, etc., é também com soluções financeiras, né? Então, hoje a gente já atende as próprias agtechs não só com um serviço de financiamento, a gente tem serviços transacionais, enfim, é um banco múltiplo, então a gente consegue atender a totalidade, né? Então, eu acho que complementando o que a Silvana falou, nos enxergue efetivamente como um banco que pode te atender em sua totalidade, então não Perfeito. somente no crédito, e de fato como um banco que está muito mais preocupado em desenhar uma solução que atenda o seu problema do que efetivamente te dar uma linha de crédito ou fazer um câmbio que seja, sem nenhum propósito ligado, né? A gente tem essa preocupação muito grande de entender que a gente é o parceiro ideal também para aquele cliente, naquele momento que aquele cliente está. Então, eu acho que é um pouco disso, de fato estar com gente que está preocupada em desenvolver um negócio e crescer junto. Perfeito. Eu, assim como eu citei um pouco a imagem do agro, né, a gente também tem um caminho para, em primeiro lugar, informar direito o que é um banco hoje, que não é o banco do meu pai, né, lá da década de 1970, né, é muito diferente. Graças a Deus, tudo na vida é bacana, quando é diferente e mudou para melhor. Né? E também mudar a ideia, mudar o conceito que brasileiro, que latino ainda tem de banco, parece que o banco precisa do cliente, não existe banco sem cliente. De alguma maneira, esteja esse cliente onde for, estiver, e faça o negócio que fizer. Né? O importante é que tenha solução que seja adequada para o cliente, que aí ele não vai deixar de estar ali ao lado desse banco, assim como ele não larga insumo bom, ele não larga um trator que funciona, ele não larga uma colheitadeira que funciona, ele sabe muito bem que ele consegue, numa safra só, ver o que funciona e o que não funciona. Lucas Magalhães, Head de Negócios Tech, Silvana Imamura, Head de Negócios Agro, do Voiter Banco. Queria agradecer demais a presença de vocês e falar assim que esse espaço está aberto. Vamos voltar mais vezes para falar de safra de verão, de novas soluções Voiter aí para o mundo do agronegócio brasileiro inteirinho. Ele que não é só agro, como o Lucas falou, porque os caras também têm casa, tem imóvel, precisa fazer seguro de vida, um monte de coisa. É isso, é isso. Nós que agradecemos, Ulisses, foi excelente. Maravilha. Obrigado, gente. Obrigado, Lucas. Brigadão, Silvana. Tendo acompanhado essa conversa bacana com gente nova, bonita, com sorriso no rosto, trabalhando por o cérebro para funcionar, para ajudar os outros, fomentar negócio, economia boa, economia de muito negócio, de muito acordo comercial, de gente que quer pôr mais dinheiro no bolso para ser mais feliz e ajudar a sociedade, a comunidade onde ele está envolvido. Vocês vão acompanhar essa conversa nos nossos dois sites, agrorevenda.com.br, que é o site de notícias, o site corporativo da nossa empresa, que é o grupopublic.com.br, e a conversa com o Lucas e com a Silvana também vai virar o podcast Radar Agro nas 5 plataformas onde a gente coloca, que é a Amazon, o Deezer, o Spotify, Apple e Google. Lucas, Silvana, estamos conversando uma segunda-feira. Ótima semana, até a próxima, tá? Muito obrigado. Igualmente, Ulisses, até mais. Obrigado, Elisa. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.